Olá pessoal, como é que estão? Bem-vindos à quarta semana da disciplina Natureza da Informação. Essa semana iremos trabalhar o assunto da área de biologia chamado DNA e o sistema de informação baseado no DNA. Tá? Então, acreditamos que seja uma aula muito interessante. Aproveitando a abertura, gostaria de ter algum feedback de vocês a respeito do andamento das aulas, como é que vocês estão achando o formato das aulas. São, digamos, feedback importante para a gente ir desenvolvendo e melhorando as aulas, tá? Não sei se vocês sabem, nas quartas-feiras nós temos um chat ao vivo, né, através do próprio Tidia. Chama-se Bate-Papo. É uma opção que existe do lado direito no menu desculpe, do lado esquerdo, no menu de opções do Tidia. A gente não tem tido muita frequência, muito uso desse canal de comunicação, tá? Então gostaria de incentivá-los a utilizarem esse canal para tirar dúvidas, e, inclusive tirar dúvida do próprio, não só das aulas, né, mas como o próprio esquema de apresentação, alguma melhoria que vocês queiram sugerir. Estamos abertos a essas possibilidades todas, tá bom? Independente disso, o canal de e-mail está sempre aberto. Preferencialmente sempre utilizar o Tidia, tá? Através da mensagem Tidia, porque se for uma mensagem, se for uma dúvida, uma colocação pertinente por parte de vocês, a gente tem condições de distribuir essa mensagem para toda a turma. Coisas que, por exemplo, o e-mail tradicional a gente não consegue fazer, porque eu não tenho acesso à lista de e-mails de vocês. O Tidia possui, né, a lista de e-mail de toda a turma, mas a gente não tem esse acesso, tá bom? Então eu incentivo vocês a usarem sempre o canal do Tidia, mesmo porque aquela opção de mensagens, a gente sabe o contexto, que a gente consegue localizar a turma que vocês estão, né, e todo o contexto do andamento das aulas. Quando vocês mandam um e-mail para minha caixa de mensagens, eu tenho que descobrir tudo isso a partir do nome de vocês, tá? Então dá um pouquinho mais de trabalho para a gente. Então a preferência minha é sempre utilizar o canal de mensagens através do Tidia, tá bom? Bom, para começarmos a aula de hoje, a questão é a discussão sobre o DNA. E a gente não pode deixar de começar essa aula sem falar primeiro, claro, do que vem a ser vida, né? Então, é um assunto fascinante sobre o próprio aspecto do que vem a ser a vida. O que é vida, na verdade, né? A gente pode definir de diversas formas, mas talvez a principal característica da vida seja a capacidade de se auto-replicar, né? Então, qualquer entidade capaz de guardar e transmitir informação para copiar-se, criar cópias de si mesma. Então, esse talvez seja um primeiro requisito da condição de vida, mas não necessariamente é o suficiente, tá? Então, um vírus, por exemplo, está no limiar do que se considera uma vida. Ele é capaz de ele tem informações necessárias para se replicar, mas não tem condição de se replicar por si só. Ele necessita de um outro organismo para criar a cópia, né? Ele não tem mecanismos internos para poder fazer isso. Então, muitos biólogos não classificam o vírus como sendo um ser vivo, tá? Outros fenômenos importantes, outras doenças importantes, por exemplo, a doença da vaca louca, né? Ele é causado por uma proteína que tem a capacidade de se autorreplicar também, mas da mesma forma que o vírus, eles não consideram essa proteína, né, esse prion, como sendo vida. Bom, tem algumas definições, algumas colocações, né? Tem um autor chamado Crick, que a gente vai ver isso ao longo da disciplina, ao longo dessa aula de hoje, né? Que apresenta o DNA como sendo, né, um elemento egoísta, tá? Quer dizer, a função do DNA é realmente fazer uma cópia de si mesmo e fazer com que essa cópia seja prolongada
ou seja, encadeada de uma forma indefinida, né? Ou seja, existindo apenas para se manterem de uma forma permanente, tá? Então, é, essa é uma colocação interessante porque aí a centralidade da vida fica em torno do DNA e a única função do DNA é criar ambiente, né, criar suporte para que ele possa existir indefinidamente, tá? Nesse sentido, ah, o corpo dos seres existentes seria apenas um meio de suporte para o DNA. Então, qual que é a ideia? É que todo o ecossistema, todo o ambiente criado de vida na Terra seria simplesmente um meio onde você consegue manter o DNA. Então, tudo o resto é secundário, tá? Então, nesse sentido, essa é uma visão interessante, porque quando a gente discute, por exemplo, um aspecto sobre imortalidade, né, sobre a ótica do DNA, ele é realmente imortal, né? Apesar de nós os indivíduos não sermos imortais, né? O processo pela qual o DNA se replica, né, e vai se propagando, significa que ele é um sistema imortal. Quer dizer, desde que nasceu, desde que criou a primeira partícula do DNA ou do RNA, tá? Ele tem conseguido se manter vivo, a sua existência, através das suas inúmeras cópias, através desses processos de cópia que têm existido ao longo desses bilhões de anos. Então, ele é um mecanismo se você definir isso como sendo vida, é um mecanismo que mantém permanentemente esse processo vivo. Quer dizer, ele é um ser imortal só por manter esse mecanismo. Tá? Então, primeiro autorreplicador provável é RNA, que é muito mais simples. A gente vai, vocês devem ter visto já no ensino médio, né? Muita coisa sobre DNA e muita coisa dessas aulas vai ser uma espécie de revisão. O RNA tem a capacidade de se replicar, mas hoje a grande maioria dos processos de replicação são baseados no DNA. Tá? Então, e tem outras entidades, né? Um vírus de computador, por exemplo, que é capaz de se autorreplicar. Tá? Então, você poderia definir um vírus de computador como sendo um ser vivente, uma vida artificial? Né? Isso é uma discussão interessante. Se você disser que, bom, o DNA, o RNA são estruturas de autorreplicação para o mundo que nós vivemos, né? Para esse contexto com o mundo presente, com esses tipos de substâncias que nós temos, e se você definir isso como sendo vida, ora, um vírus de computador, apesar de exigir um meio ambiente próprio, que é o meio ambiente formado pelos computadores, as conexões de internet, por exemplo, tá? Pode ser um meio, esse é o ecossistema dele necessário para que ele possa viver, né? Mas nada impede que nesse ecossistema você considere um programa de computador como um ser vivente. Tá? Então são discussões mais filosóficas sobre a questão da vida. Então, o que é um autorreplicador? É fazer cópias de si mesmo, né? Primariamente. Né? Aqui já é um aspecto envolvendo informação. A pergunta seria quantos bits são necessários para criar um sistema autorreplicante. Tá? Aqui tem uma lista. Eu vou tentar dar um zoom que está meio difícil de ler. Só não sei se funciona aqui. Opa. Avançando aqui. Não consigo fazer zoom aqui, não. O meu zoom não está funcionando. Tá. Bom, em todo caso, se vocês tiverem a cópia da transparência, vocês vão conseguir ver, ler, né? Esses números estão aqui. Essa aqui é uma escala com 10 a menos 6. Desculpe, 10 a sexta. Então é milhões, né? E aqui é um número aqui. Não tem o número de casas que estão aqui. Então são 6 casas. Então aqui tem 6 casas também. Portanto, isso aqui já é unidade, né?
O menor número de bits necessário, né, é um programa para ser autorreplicante, é o programa escrito em BASIC, né? Basicamente é um programa que se copia o próprio código, tá? Então é muito trivial. E aqui está dito que basta 16 bits para fazer esse programa, tá? Então vamos ver outras coisas interessantes. Aqui é um programa replicante também em C, um pouquinho mais de bits, 800 bits. Aqui é uma proteína, é um prion, tá? Tem quase 1000 bits. Aqui também é um prion, programa. O primeiro vírus que aparece aqui, né? Tá? Então já tem quase 14.000 bits, tá? Então esse é o tamanho de informação necessária. A gente vai ver ao longo da disciplina como é que se calcula a quantidade de informações associados correspondentes aos DNA e o RNA, tá? Ebola vírus está aqui, tá? 37, 38 mil bits, tá? Então, a questão de bits aqui é independente do contexto, se é um contexto biológico, se é um contexto de computador. A pergunta seria essa aqui, né? Uma máquina capaz de buscar cada um dos seus componentes num almoxarifado e depois montar uma máquina semelhante, né, idêntica a ela mesma. Então, qual seria a quantidade mínima de estrutura ou de informações contida nessa primeira máquina, tá? Então, claro, depende do autor, né? Mas acho que a resposta para isso, né, seria em torno de 1500 bits, tá? Considerando, né, que essa máquina tem a capacidade de decisão. Bom, isso são várias especulações. A ideia dessa transparência aqui é dar uma primeira abordagem sobre quantidade de informação, né, para o ser vivo. Mas um ser vivo pode ser definido de uma outra forma também, né? Aqui é um outro gráfico interessante, né, que tem a ver com massa, né, ou seja, moléculas, né, quantidade de moléculas necessárias para a manutenção do indivíduo, do ser, né? E aqui é uma tabela bilog, né? Tá? Aqui é logarítmico, aqui é logarítmico. E associar essa massa ao tempo de replicação, ao tempo de criar uma cópia de si mesmo, tá? Ou tempo para reprodução. Então, tempo para fecundação, idade de maturidade e tempo de regeneração crescem com o tamanho do sistema replicador. Tá? Então, significa que quanto maior a massa, né, mais tempo ele vai gastar para criar a cópia de si mesmo. O que é razoável assumir isso, né? Tá? Então, você tem vários seres biológicos, inclusive até fábricas, né? Tá vendo? Tá? Probe é um satélite, não sei se pode definir como satélite, mas é um objeto espacial que vai monitorar o espaço, né? Árvores. Então, à medida que você cresce a quantidade de massa, existe uma relação direta, né, entre o crescimento dessa massa, né, e o tempo necessário para a sua reprodução. Então, é uma outra forma de você analisar o processo de vida ou de replicação. Bom, aqui é um pouco de história. Esse autor, esse cientista, né, Schrödinger, né, é uma pessoa famosa, acho que vocês já devem ter ouvido falar do gato de Schrödinger, tá, que mostra, né, é uma questão, é um experimento, ou pseudo-experimento, né, não é um experimento real, mas ele usou esse experimento para ilustrar a questão da mecânica quântica, né, da incerteza e a questão da incerteza e do observador, tá? E teve várias contribuições. Uma das contribuições deles foi esse livro que ele escreveu, artigo, desculpe, que ele escreveu sobre What's Life, né, o que é a vida, tá? Então, nesse artigo isso foi antes da descoberta do DNA, tá? Ele diz o seguinte, né, que a vida, pelo menos a vida biológica, tá,
deve ter algum mecanismo que armazena a informação e reproduz essa informação para poder garantir a sua continuidade. Então, ele assumiu que existia uma estrutura biológica, né? Aí daí definiu a vida como sendo um balanço, né? Entre energia, entropia e informação. Tá? Então ele já coloca alguns elementos importantes, onde destaca o papel da informação no processo de definição da vida. Tá? Bom, esse artigo serviu de inspiração, né, para esses dois outros cientistas para a descoberta da estrutura do DNA. Tá? Então, vamos agora então para o nosso DNA. Tá? O que é o DNA? Né? É o ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, é uma coisa que vocês já aprenderam. É um polímero, porque é uma cadeia de carbono. Tá? São moléculas de açúcar e fosfato. São dois elementos além do carbono, né? O fosfato e o nitrogênio. Tá? Então, nessa cadeia, é um longo polímero, né? Quer dizer, ele tem uma forma de cadear que tem um tamanho ilimitado para essa cadeia. Tá? Então, é um polímero e tem uma composição de quatro, né? A gente chama de bases nitrogenadas, bases de nitrogênio. Tá? Adenina, timina, citosina e guanina. São o ATCG, são os famosos, né, elementos que compõem, quatro bases que compõem o DNA. Tá? Então, a sequência dessas bases, né, é que determina a carga da informação. Tá? Bom, a leitura de sequência é feita através do código genético. Tá, tudo bem. Então vamos lá, como é que funciona isso. Bom, a espinha dorsal é justamente essa cadeia de polímeros que está aqui, tá? Então essas cadeias de carbono, e você tem aqui em torno do fósforo, tá? Uma terminação. E ao outro lado aqui nós temos uma cadeia aqui envolvendo nitrogênio, tá? Portanto é uma cadeia nitrogenada que serve, né, de conexão, serve para montar essas características do adenina, tiamina, né, guanina e citosina, tá? Bom, esses elementos formam pares, tá? A gente vai ver mais em detalhe como é que formam esses pares. Pares e são conectados por essas pontes de hidrogênio, né? Tá vendo? H e O. Tá? São pontes de hidrogênio que fazem as conexões aqui. A espinha dorsal, né, o backbone, é formado por esses polímeros que estão aqui, de carbono. Tá? Tem uma ponta de K, né, que forma uma valência de 5 e uma outra ponta de K, que é uma valência de 3. Tá? Então, por isso que chamam conectados, né, é uma cadeia assimétrica, né? Terceiro e quinto carbonos aqui, existe uma assimetria. Então, veja, então se você corta aqui e aqui, vocês vão perceber que ele existe uma orientação, tá? Então, se você monta essa cadeia desse sentido, né, aqui vai poder ligar somente essa ponta aqui, tá? Da mesma forma esse cara aqui, tá? No sentido inverso. Então, a gente diz que tem sentido essa montagem dessas cadeias. Aqui é do cadeia do terceiro para o quarto, ou desculpe, quinto, né? E do lado contrário, na outro lado do DNA, tá? Do terceiro para o quinto também, tá? Então é invertido. Então você tem sentido, né, na montagem dessas cadeias. Então essa cadeia é muito rígida, tá? Que forma a estrutura do DNA, tá? São duas e depois essa combinação é intercalada, né? Ela é combinada com outro par equivalente do lado de lá. Tá? Então são dois ramos de direções opostas, antiparalelas. A direção oposta porque, né, você monta, tá vendo, do terceiro para o quinto e aqui do terceiro para o quinto no sentido inverso. Os quatro nucleotídeos, né, NT, compõem pares através de ligações ou pontes de hidrogênio, formando pares base, né, chama de PB ou BP, AT e CG. Tá? Então, deixa eu voltar antes. Tá? A gente percebe aqui que
O par AT, por exemplo, é ligado por duas pontes de hidrogênio aqui, tá? Enquanto o par CG, né, ou GC, é ligado por três pontes de hidrogênio. Portanto, essa ligação aqui, GC, é mais forte, né, do que a ligação AT. Tá? Quanto mais forte, né? Quase 30% mais forte. Tá? Como o par CG possui mais ligações, a densidade desse par CG no DNA é um dos fatores que aumenta a estabilidade do conjunto. Certo? Portanto, quanto mais pares GC houver dentro do DNA, significa que as duas pontes, né, os dois lados do DNA, estarão ligados com mais força do que se tivesse montado somente com AT. Tá? Aqui é a estrutura duplo hélice do DNA. É uma montagem tridimensional, tá? Então aqui estão as pontes aqui do GC, as três pontes de hidrogênio, e aqui as duas pontes de hidrogênio do par AT. Então, uma questão de geometria, né, tridimensional e também de proximidade, isso implica, né, nessa estrutura helicoidal aqui, tá, de montagem. E acaba formando o que a gente chama de minor groove e major groove. Groove pode ser traduzido como vales, né? Tá? Então tem um vale maior e um vale menor. Então, essa é a montagem do DNA sob o ponto de vista físico, tá? A questão de estabilidade, normalmente no DNA a gente descreve a porcentagem GC, né, no DNA. Bom, é desnecessário colocar porcentagem AT porque é o complemento do outro para fazer o 100%, tá? Então, se você tem aqui no GC, sei lá, 30%, o para AT vai ser 70% para completar o 100%. Portanto, como o par GC possui mais pontes de hidrogênio, quanto maior a porcentagem GC no DNA, mais estável o DNA vai ser. Um outro fator interessante, né, é o comprimento. Quanto maior o comprimento, mais estável. Tá? A sequência também é importante. Tá? Então, por exemplo, mesmo que a porcentagem GC seja grande, imagine que seja 70%, se estiver concentrado em determinado trecho do DNA, esse trecho vai ser estável, mas o resto do DNA não. Tá? Então, a distribuição, né, dos pares GC também é importante na manutenção da estabilidade do DNA. Bom, funções do DNA. A gente viu a estrutura física do DNA, né? Tá? Agora, quais são as principais funções do DNA? Tá? Bom, a capacidade do DNA, né, preservar informações é muito forte. Quer dizer, existe alguma polêmica tal, mas existe algumas provas de que tem alguns DNAs conseguiram preservar sua informação ou sua estrutura por centenas de milhões de anos. Tá? Isso é meio polêmico, mas enfim, de qualquer forma dá uma ordem de grandeza da durabilidade da informação armazenada no DNA. Tá? Uma outra capacidade que eles têm, né, basicamente é indefinida, porque ele vai se conectando, não há um limite físico para a conexão dessa montagem dessa cadeia. Tá? Então, o maior cromossomo, no caso do ser humano, é o primeiro cromossomo, né, chama número 1, tá? Contém aproximadamente 220 milhões de pares base. A gente chama de par base isso aqui, o AT ou GC, tá? Bom, medida de 85 milímetros, ou seja, 8 centímetros, tá? Então ele é muito comprido. 220 milhões de pares base. O que mais? Bom, uma outra característica, umas coincidências, né? Mais de 5 mil sequências gênicas 100% idênticas em humanos, camundongos e outros mamíferos, tá?
Então compartilhamos isso com os outros alunos. Bom, os seres vivos são veículos para assegurar a sobrevivência da informação neles contidos? Essa questão que foi colocada no começo, né, da aula. A pergunta é se o ser vivo são simplesmente corpos, né, estruturas para preservar o DNA, tá? Para manter o armazenamento dessas informações que o DNA armazena. Essa discussão é interessante, viu? Tem implicações filosóficas também. Bom, quanto de informações, né, o nosso DNA, o DNA humano contém? Tem uma conta interessante que dá para fazer, tá? Como temos quatro, imagina, temos quatro nucleotídeos, né? Então, AT, GC, tá? Então, vamos codificá-los, portanto, são quatro, precisamos de 2 bits para definir, né, cada uma dessas letras. Como nós temos 3,4 bilhões de bases, né, a gente viu aqui. Desculpe, aqui é só do cromossomo X. Nós temos 23 cromossomos, né? Então, no total, são 3,4 bilhões de bases, par base, né? Tá. Isso dá, cada par base, quer dizer, 2... desculpe, basta quanto? Basta 2 bits, né, para cada par. Porque no instante que definir, por exemplo, um dos pares, você está definindo praticamente o outro, né? Porque são associados ao A, sempre vai ter o T, associado ao T vai ter o A, associado ao G vai ter o C, e assim por diante, né? O C associado ao C vai ter o G, tá? Então vice-versa. Então basta que codificar um dos lados, né? Então um dos lados codificando, bastam 2 bits, tá certo? 2 bits, e isso dá 6,8 bilhões de bits, tá ok? Tá? Então, 2 bits para identificar cada nucleotídeo e, portanto, eu preciso de 6,8 bilhões para codificar esses 3,4 bilhões de bases. Dividido por 8 dá 850 milhões de bytes, né? Convertendo bit para byte, tá? A gente vai ver a conta direito depois, tá? E isso, né? Desculpe, isso é aproximadamente 811 megabytes. Aqui mega aqui não é milhão, né? Mega é aproximadamente 1 milhão, tá? É um número binário, tá? Então dá 811 megabytes. 811 megabytes é quase igual aqui, né, a um CD. Não é DVD, gente, é CD-ROM que armazena. Chegou a ter CD-ROM de até 700 megabytes, tá? 650 megabytes, ou seja, praticamente todos os bits, né? Toda a informação que define um ser humano, cada indivíduo, né, existente no mundo, cabe no único CD. Aproximadamente um pouquinho mais, né? Que um CD, mas cabe no CD, tá? Então isso é uma coisa que de fato é intrigante. Você inteiro cabe dentro do CD. Legal, né? Informação contida no genoma. Vamos voltar. Vamos fazer a conta certa, tá? Temos que calcular o HDS, né? Para saber o HDS, na verdade, a gente tem que saber qual a porcentagem, né, de ocorrência de cada uma das 4 informações que estão aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a gente fez a conta, bom, a conta bruta, né, digamos assim, independentemente da distribuição. Mas se você considera a distribuição da informação, nós teríamos essa configuração, tá? O DNA humano, tá? Ele tem 43% do par GC. Portanto, como é par, né, GC, metade é G, metade é C. Tá? 21%, 21,5% é G, 21,5% é C. Tá, ok? Bom, a partir daqui você consegue calcular o AT também, né? Porque o AT, o par AT vai ser o complemento disso em relação ao 100. Então isso aqui dá 57, tá? 57, metade aqui, metade aqui, tá bom? Pegando isso aqui, calculando de HDS, a fórmula do Shannon, tá?
nós chegamos ao HDS de 1,9858, tá bom? Isso resulta no valor ligeiramente menor de entropia, né? Ou seja, se eu pegar esse cara aqui, né, essa informação que está aqui, e recodificar, né, usando Huffman, por exemplo, para ter a máxima compressão, eu chegaria no valor de em torno de 805 megabytes. É um pouco menor do que o 811, tá? Então, isso é para mostrar como é que a gente faz as contas, né, da entropia de cada ser, calculando simplesmente a ocorrência dos pares, né, IGC e AT, e calculando o HDS deles, tá? Se a distribuição aqui fosse balanceada, né, se fosse equiprovável, então o par GC teria 50%, o par AT teria 50%. Essa distribuição seria 25% para cada um desses valores, cada um dos nucleotídeos, ou seja, isso aí resultaria, né, no HDS de 2, que é o valor máximo para quatro valores diferentes, tá? Então, isso aqui está quase o máximo, né? Está aproximadamente igual ao máximo. Então, é por isso que está um valor um pouquinho menor apenas, tá? Bom, continuando, DNA e funções geológicas. Esse é o autor que fala sobre a hipótese do gene egoísta, né? A função do gene é se duplicar, simplesmente passar a informação para frente, mesmo em prejuízo do próprio organismo, tá? O objetivo é fazer o que for necessário para transmitir o DNA apenas. Segundo essa teoria, organismos somente são úteis enquanto servirem para esta finalidade. Exemplo, colônias de formigas, né? Tá? Todas as formigas são indispensáveis, exceto a rainha, né, que se reproduz. Esse também é uma revisão do ensino médio, né? O papel central, o dogma central da biologia em torno do DNA. Então tem basicamente três funções importantes, né? Tá? A primeira é a replicação, quer dizer, o DNA copiando, tirando cópia dele mesmo. A outra é um processo de transcrição, que a partir do DNA tira-se uma coisa chamada RNA, tá? E esse RNA é responsável para ela transformar, né, esse segmento do RNA em proteína, tá? Então, replicação, transcrição e tradução. Esse RNA é chamado de RNA mensageiro, tá? Então, esse M aqui na frente, tá? Então, esse é um processo. A partir daqui você tem o DNA, você tira uma cópia desse cara aqui, tá? Que é chamado de transcrição, e a partir dessa transcrição, tá, ele forma conjunto de três, tá, de três palavras, de três letras aqui do DNA, tá, para criar as proteínas que estão aqui, tá bom? Então, aqui é o processo, o primeiro processo que a gente vai descrever é o processo de replicação, quer dizer, como o DNA cria uma cópia dele mesmo, tá? Então são vários elementos envolvidos aqui. Tem uma proteína que chama helicase, que é o responsável por abrir o DNA, separar as duas partes do DNA, então, abrir o zíper basicamente. A partir dali você tem dois processos, né? Tá? Que primeiro é o cara que vai criando, né? Tem tem uma proteína responsável para montar o par equivalente, porque você tira, por exemplo, suponha que isso aqui seja o T, né? Tá? Ele vai montar um A aqui em cima, tá? Ele vai buscar o A e colocar aqui. Então, esse processo de montagem você está tirando cópia do DNA, tá? Só que essa montagem sempre tem um sentido único de montagem, tá? Esse cara aqui de cima, esse par que monta em cima aqui, tá? Ele é como o sentido inverso, você vai ter que montar de uma forma diferente, tá? Você monta primeiro uma coisa chamada primer, tá? A partir do primer você monta
por fragmentos, tá? Então, nesse caso, por exemplo, você monta daqui para cá, é direto. Mas daqui também, aí você não consegue fazer uma montagem daqui para cá. Você tem que seguir o mesmo sentido daqui para cá, tá? Do quinto para o terceiro. Então ele vai montando os primers e a partir do primer vai montando por pedaço. Esse pedaço é chamado de Okazaki. São fragmentos que vão sendo montados. Enquanto que esse lado aqui ele consegue fazer direto, esse lado tem que fazer por partes. Então, esse é o processo, desculpem, esse é o processo de replicação. Tem um vídeo que mostra esse processo, uma animação que mostra esse processo de replicação de uma forma mais clara, tá bom? Talvez seja mais fácil de entender. Bom, dada essa replicação, tá? O que vem a ser transcrição? Transcrição é criar essa cópia, né, do RNA mensageiro. Tem uma parte da cópia da cadeia do DNA, que essa transcrição, quer dizer, essa cópia chamada RNA mensageiro, ele converte isso em proteínas, tá? Na verdade, converte em aminoácidos que vão ser depois montados na forma de proteínas. Bom, o RNA é um pouco diferente do DNA, né? Onde substitui o deoxirribose, né, do DNA por uma coisa chamada ribose. Tá? Então a estrutura do açúcar é diferente, ele forma um par ligeiramente diferente. Tá? Então no RNA o timina é substituída por uracila, tá? Que é o U. Então, mas mesmo assim continua formando o par GC e AU. Tá? Então, que era G vira C, porque é invertido, tá certo? Está escrito a partir de um gene, obtendo-se uma sequência de bases complementares. O que era A vira U e o que era T vira A, assim por diante, tá? Mas continua mantendo o par. Bom, nos RNAs mensageiros são transportados do núcleo para o citoplasma, onde são traduzidos nos ribossomos, gerando uma cadeia de aminoácidos, que são a base das proteínas, tá? Proteínas atuam praticamente em todos os processos celulares, desde a regulação da transcrição até as vias metabólicas, ou seja, todos os processos envolvendo, né, o próprio DNA são baseados em proteínas. Tá? Esse é um vídeo no YouTube também que mostra esse processo de fabricação envolvendo o RNA mensageiro. Então, dentro de uma célula, de maneira geral, nós temos um núcleo onde está o DNA. Do DNA tem um processo, bom, tem os processos de replicação dentro do DNA, mas o processo tem outro processo chamado transcrição, que você tira esse RNA mensageiro, ele vai até a parte externa, fora do núcleo, eventualmente até a parte do citoplasma, onde a partir daqui você faz as traduções, né, transporte, tradução, transcrição, tradução, que é construção dos aminoácidos, que vai, por sua vez, gerar as proteínas necessárias para processos biológicos, tá? Então, aqui é uma descrição desse processo. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, tá? Bom, cada aminoácido é uma palavra de 3 letras. Então, o que acontece? Essas letras aqui, opa, vamos avançar. Essas 3 letras, tá aqui, tá? A combinação das letras, lembra do RNA, tá? O RNA e tem uma letras diferentes, né? Então, o C, G, U, né? As letras C, G, U e A formam conjuntos aqui, tá? Que permitem a construção de aminoácidos diferentes, tá? Então, são 4 em 3 posições. A permutação de 4 elementos, tá? 3 a 3, nós conseguimos criar 64 palavras. Isso aqui seria uma palavra, né? 64 palavras diferentes, tá? Teoricamente, daria para fazer 64 aminoácidos diferentes, tá? Então, a gente chama essas palavras de códons. Bom, no entanto, né? Uma questão de redundância, uma questão de segurança, tá? Não são utilizados todos os 64 aminoácidos, tá? Algumas combinações, por exemplo, isso aqui, eles geram, né, o mesmo aminoácido. Então, por exemplo, essa arginina
tá? Pode ser codificada por essas seis palavras diferentes, tá? Existe uma redundância no código genético, tá? Ou seja, no total nós produzimos esses 64 aminoácidos, ou 64 combinações possíveis, né? Geram, na verdade, em torno de 20 aminoácidos diferentes, tá? Então, aminoácidos mais frequentes, onde podem acontecer mais erros, têm maior redundância, tá? E outros mais importantes têm também muita redundância. Esse é basicamente o critério pela qual você tem várias palavras representando o mesmo aminoácido, tá? Então, aminoácido como stop, que é importante, tem pouca ocorrência, tem muito pouco caso, não é frequente, tá? Mas tem três palavras que codificam esse aminoácido. Por quê? É escasso, mas é muito importante, tá? Então, isso aqui são a lista das proteínas, desculpe, aminoácidos, que são a base das proteínas. São 20 no total, tá? E aqui são as palavras que descrevem, né, e que criam esses aminoácidos. Aqui em porcentagem está a quantidade de ocorrência. Cadê o stop? Está aqui, tá? É o mais raro de todos, acho. 0,24% de ocorrência. O mais frequente. Esse aqui é o mais frequente, né? Tá? Você vê que tem 6 palavras para descrever esses mais frequentes. Tá bom? Então, são 20 aminoácidos diferentes, tá? E aqui são, não sei se tem 64 no total, tá? 64 possibilidades de combinações para gerar esses aminoácidos. Bom, cálculo da entropia, né? Então, para ter 64 possíveis códons, dá um total de 6 bits. 2 elevado a 6 dá 64, tá bom? Vamos calcular a entropia de Shannon segundo a proporção relativa dos aminoácidos, né? Então, isso aqui, essa proporção relativa aqui, e vamos calcular a entropia, tá, dessa cadeia. E aí, fazendo essas contas aqui, caso tenham paciência em fazer, tá, vai resultar, né, numa entropia de 4,21. Tá? Portanto, precisamos de 4,21 para nomear 21 aminoácidos. Tá? Então, 4,21 é acima de 4, acima de 4, portanto, no mínimo seria 5, né? 5 bits. O código genético é muito eficiente, utiliza quase uma letra a mais do que precisa, já que com 2 letras só são possíveis 16 codificações de aminoácidos, tá? Como são 21, eu preciso de mais uma letra, né? Então, nós temos no total 64 codificações. Ao mesmo tempo, é um código robusto, tá? Porque tem redundância, tá? Então, em vez de 4,21, nós temos 6. Lembra do 6 que dá 64? Tá? Então, esse é o mínimo, quer dizer, você calcula a entropia, dá 4,21 bits, tá? Mas eu estou usando o 6. Tá? Então, tem essa diferença de 1,79, que basicamente são os códigos adicionais que são utilizados, né, para dar redundância. Então, uma troca de nucleotídeo, um erro, pode ser corrigido, né, que é mapeado nessas correções, tá, para um aminoácido correspondente. Então, essa é uma espécie de código corretor de erros. Bom, robustez do DNA. Tá? Robusto, já vimos vários motivos, né? Tá? No DNA, né, a adenina liga com o seu complementar e citosina com o seu complemento e vice-versa, né? Se falta o nucleotídeo no degrau do DNA, olhando o nucleotídeo complementar, podemos saber qual falta. Tá? Como são montados por par, se faltar um, a gente sabe, né, quem está faltando. Algumas enzimas reparadoras, né, normalmente de natureza proteica, quer dizer, tem algumas enzimas ou algumas proteínas que vão percorrem o DNA e vão reparando, né, essas pontes, né, esses pares que faltam.
tá? Então, está sempre em processo de recuperação. Resistência e durabilidade, sobrevive no meio ambiente por aproximadamente 1 milhão de anos. Isso é uma certa garantia de que isso, né? Há algumas, bom, a forma de degradação é por fragmentos, principalmente os DNAs mais longos, né? Existem artigos que relatam a isolação de um DNA viável de uma bactéria contida em um cristal de sal de 250 milhões de anos. É aquilo que a gente comentou no começo, né? Mas é um caso realmente complicado, tá? Controverso não muito, a comprovação não é garantida. Distribuição da informação, tá? Já discutimos isso, né? O formato helicoidal faz com que haja regiões com mais distanciamento, afastamento do que outros, tá? Então, criando Major Groove e o Minor Groove, que são as partes mais estreitas. Essas partes são interessantes, são importantes. Normalmente você tem uma concentração de par GC, que são mais rígidos aqui no meio, para garantir a estabilidade do DNA, tá? E aqui no meio, como as ligações são mais fracas, ou porque são mais distantes também, permitem a interação dessa parte com outras proteínas, né? Tá? Permite a entrada, né, das proteínas que interagem e trabalham no DNA, com o DNA, tá? Então tem essa importância também. Essa é a distribuição básica da informação. Bom, justamente por essas características interativas, tá? São processos que vai tirando cópia, ou vai tirando RNA mensageiro, assim por diante. Então, essa parte aqui do Major Groove, tá? É a parte que contém mais informação, tá? De maneira geral. O formato esse duplo helicoidal, sob o ponto de vista 3D, faz com que, né, esse espaçamento, essa quantidade de informação aqui que concentra-se aqui, né, tenha um formato periódico, um formato senoidal aqui, tá? Então aqui são diversos exemplos de distribuição, tá, dos pares AT e GC, né, ao longo de um DNA, tá? Então a gente vê claramente essa distribuição no formato senoidal. Bom, vamos fazer uma pausa agora para a segunda parte, que já estamos em mais de 40 minutos de aula, tá? Então, a parte de cromossoma é a parte já biológica, discussão. A gente discutiu a parte estrutural e o DNA com sistemas de quais são os principais mecanismos envolvendo a captura e armazenamento da informação envolvendo o DNA, né? A gente vai ver agora o DNA sob o aspecto biológico, tá? Então, essa segunda parte vai discutir a parte biológica do DNA, tá bom?